Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo quem é o rei. Não acredito, nós temos um treinador. Que novela, pai! Pelos poderes de Odete Roitman, finalmente chegou o fim a novela. Carlo Ancelotti, ele é treinador da seleção brasileira, fez convocação hoje. Agora eu acredito que é real. Então, olha só, depois de 2 anos de um ciclo absurdamente complexo e ruim, da seleção brasileira mais uma vez, né, ter decretado a falência do modelo de gestão que a CBF teima em fazer do futebol brasileiro. Finalmente uma notícia boa, Carlo Ancelotti é treinador da seleção. Uma novela que a seleção brasileira não precisava, até porque, vamos lá, gente, deixa eu contar, o Real Madrid é grande. A seleção brasileira tem a camisa mais importante do futebol brasileiro. O número 10 mais importante da história, o número 7 mais importante da história, o número 9 mais importante da história e o número 11 mais importante da história. Então, vamos lá. Muito respeito a essa seleção e eu espero que agora com o Carlo Ancelotti, uma nova áurea de desenvolvimento, de respeito às instituições, mas respeito ao histórico, respeito ao futebol brasileiro, seja de fato a regra. Bom, temos inclusive um novo presidente que venceu a eleição ontem, o Sami Chaldi, ex-presidente da Federação de Roraima, né? Bom, a gente sabe como é que funciona esse sistema de federações. Eu acho que também essa é uma mudança que precisa ser urgente, mas a gente vai falar disso já já. Primeiro ponto dessa minha fala é Carlo Ancelotti chegou, é um grandíssimo treinador, talvez não seria a minha escolha, eu era um entusiasta do Jorge Jesus na seleção por duas questões importantes. Primeiro porque é um maluco, um tarado pelo trabalho, e outra, conhece o futebol brasileiro e sobretudo conhece o estilo de jogo da seleção brasileira. Lembre-se, tá? Pra gente nunca bastou apenas vencer. É importante vencer e convencer. E aí um ponto importante da história do Carlo Ancelotti ele conhece o futebol brasileiro, foi um jogadoraço de futebol, do futebol italiano da década de 80, que é um futebol absurdamente competitivo e qualificado, né? Jogou do lado e dividiu gramados, né? Dividiu o certame com o Zico, com o Sócrates, com o Platini, com Maradona, com Careca, Alemão, Falcão, Van Basten, Gullit, Raika, ou seja, aquele futebol italiano primoroso da década de 80, Franco Baresi, ou seja, poderia ficar aqui falando dias e mais dias sobre os craques que desfilaram nos gramados do campeonato italiano da década de 80. Então por isso eu tenho confiança de que ele vai fazer um bom trabalho. Do ponto de vista do plano tático, ele é um treinador que primeiro arma muito bem o seu sistema defensivo, né? Isso é importante, né? Apesar da gente não ter visto isso no Real Madrid agora, mas isso muito em função da quantidade gigantesca de jogadores que ele perdeu, né, por contusões e etc, etc. Mas ele é um treinador que gosta do futebol de reação. Bom, eu não gosto desse tipo de futebol, mas ele tem peças que, se bem colocadas do ponto de vista do talento, a gente tem possibilidades de bons frutos com o Carlo Ancelotti do ponto de vista tático, né? Você tem o Vinícius Júnior, você tem o Rafinha numa fase absurdamente significativa, você tem, por exemplo, dois volantes que gostam desse jogo de reação, que é o Bruno Guimarães e o próprio Gerson, né? Você tem laterais que gostam de guardar bem o sistema defensivo, né? Então eu acho que de fato combina com o estilo do Carlo Ancelotti os jogadores que nós produzimos. Até porque eu acho que a gente, nos últimos anos, nessa lógica das últimas décadas, né, nessa lógica do futebol resultadista, a gente piorou muito o jogo técnico do futebol brasileiro, né? Eu tenho uma opinião muito forte em relação ao futebol de resultado, né?
alguns chamam de municibol, eu chamo de imposição do futebol gaúcho ao futebol brasileiro, né? E não uma crítica ao futebol gaúcho, mas por conta do modelo, né? Agora você vê que Inter e Grêmio tentaram mudar um pouquinho com o Renato Gaúcho, agora com o Roger Machado, mas né, aquele futebol com laterais, né, pouco ofensivos, aquele futebol sem aqueles meias clássicos, e o Inter talvez seja um ponto muito interessante isso, porque tem um Alan Patrick lá, né, então eu acho que a gente perdeu muito, né, e eu sempre tive a opinião de que o futebol brasileiro ele foi muito diferente dos outros, porque tinha laterais ofensivos, os maiores de todos os tempos são brasileiros, tinha camisa 10 pensador e tinha um ponta de lança, né, o 9 que não era o 9 trombador, que não era aquele 9 fixo na área, que era o 9 de mobilidade, que era o 9 que fazia assistência, que era o 9 que finalizava com as duas pernas. E a gente está falando de Romário, Careca, Ronaldo, né, que são 9s absurdamente qualificados. Então a gente perdeu um pouco disso. Bom, dito isso, eu acho que a seleção brasileira está em ótimas mãos, né? Eu tenho um pouco dessa preocupação, né? A gente hipervaloriza, não é o primeiro treinador estrangeiro do Brasil, mas a gente hipervaloriza o futebol europeu hoje, né? E isso as pessoas não entendem que também é imposição comercial, isso é indústria cultural, né? Isso é cultura de massa, né? Então salvem as nossas crianças, não permitam que elas torçam por Barcelona e por Real Madrid, elas precisam torcer por Flamengo, por Vasco, por time, né? Cuidado, torcer por Vasco é meio preocupante, mas torcer por times brasileiros, porque o futebol brasileiro é que ensina o mundo sobre o futebol arte, sobre o futebol vencedor sendo futebol arte, e a gente não pode perder isso, beleza? Vamos lá. Convocação, o Ancelotti convocou, nessa primeira convocação dele, os goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza. Eu acho que não tem nada de anormal, né? Eu acho que o Ederson não fez um ano bom, assim como todo o Manchester City, tá certo? O Hugo Souza faz um ano bacana, apesar de eu achar que tem ainda deficiências e lacunas importantes, né? Sobretudo com o jogo o jogo com os pés, né? Mas assim, debaixo das traves tem feito um ano bom, né? E o Bento é um bom goleiro. Eu acho que ele foi com a liga com baixa competitividade, mas é um bom goleiro, e o Alisson ainda continua sendo o nosso melhor goleiro, né? Eu tenho uma crítica, não ao Tafarel, mas eu tenho uma crítica ao nosso treinador de goleiro, seu treinador do Liverpool também, né? Porque eu acho que isso faz com que a gente acabe perdendo algumas possibilidades significativas, apesar de achar que o Tafarel é um gigante em todos os sentidos. Nossos laterais, né? Wanderson, Carlos Augusto, né? Wanderson do Mônaco, Carlos Augusto da Inter de Milão, nada de anormal, né? Até porque o Arana tá machucado, né? Alexandro e Wesley, eu acho que aí tá dentro daquilo que, apesar do Wesley ter caído a partir da última convocação, mas eu acho que a convocação do Alexandro é absurdamente justa por tudo aquilo que ele tem feito no Flamengo no ano. Para mim, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro no ano, tá certo? Os zagueiros, Marquinhos vai ficar mais de 15 anos na seleção. Léo Ortiz, que para mim é o melhor zagueiro do futebol brasileiro em atuação, né? Beraldo, o Danilo do Flamengo, que mudou de fato de posição, e quando tem entrado no Flamengo tem entrado muito bem, apesar de eu ser crítico da ideia de convocar jogadores que são reservas nos seus times. Sou crítico disso mesmo, inclusive de time médio da Europa. O cara é reserva do Fulham e titular ou é convocado na seleção brasileira. Pra mim isso é um absurdo sobre todos os aspectos. Aliás, eu sou um cara que eu acho que jogador da seleção brasileira tem que ser protagonista. Protagonista no seu clube, sobretudo. Se for um clube de massa, melhor ainda, tá? E Alexandre Ribeiro, que talvez seja a surpresa da lista, faz ex-jogador da base do Flamengo, faz uma temporada incrível pelo Lille. Então, né, eu vi alguns jogos do campeonato francês, é um baita de um jogador. Vamos ver se com a camisa da amarelinha não treme, né? O retorno do Casemiro, né? Os meias Casemiro, Bruno Guimarães
Gerson, né? O Casemiro é que era meio favo contado, jogador de confiança do Ancelotti, e de fato fez um baita segundo semestre da temporada europeia, né? Então fez um ano com o Manchester bem qualificado, então merece a convocação. Ederson, Andreas Pereira e Andrés Santos, né? O Andrés Santos do Strasbourg da França, né? O Andreas Pereira do Fulham e o Ederson da Atalanta. A minha crítica a esses jogadores é porque a gente convoca 3 jogadores que estão teoricamente ali estão na primeira e na segunda volância, mas a gente não tem um terceiro homem de meio campo e a gente não tem um quarto homem de meio campo, ou seja, aquele camisa 10 clássico, aquele camisa 10 que aproxima da área, aquele camisa 10 que finaliza bem. Eu acho que, apesar do Andreas Pereira ser bom na finalização, eu acho pouco, sobretudo do ponto de vista da criatividade. Eu acho que não custa a gente ter um jogador no elenco camisa 10 clássico do estilo do que, por exemplo, do Alan Patrick, que eu acho que faz um ano, mais uma vez, umas 2 temporadas muito boas. Ou o Matheus Pereira do Cruzeiro. Eu acho que a gente tem que insistir nesse tipo de jogador, né? Os atacantes, o melhor do mundo, né? Vini Júnior, por enquanto. O Richarlison, que fez uma segunda perna com o Tottenham muito boa, né? Inclusive barrando o som no final aí da temporada, né? O Rafinha, o melhor ano da carreira dele, que não é meia, mas está no Barcelona, ele joga ali fazendo o pêndulo, né, como um daqueles 3 homens do meio de campo atrás do centroavante, que é o Lewandowski, né? O Antony, que fez, o Matheus Cunha, que fez uma boa temporada, né? O Antony, que fez talvez a melhor temporada da carreira dele depois do Ajax, lá no Betis, emprestado pelo Manchester, né? O Gabriel Martinelli, que teve no time que disputou o título com o Liverpool, né? Não tá mal, deve ser aqui nesse caso convocado no lugar do Rodrigo, né? Que o Ancelotti anunciou que não ia por conta de um desgaste físico, uma temporada muito forte, né? E o Estevão, que é a esperança aí mais jovem do futebol brasileiro, que precisa pegar esse tarimba. Ainda tô achando que tá faltando um pouco de corpo, né? Mas tá na hora do Estevão, né, ser testado também com um pouco mais de profundidade. Então, temos uma convocação sem muitas surpresas, né, do Ancelotti, que falou sobre o Neymar, e esse é um ponto importante, né? O Neymar não é maior do que a seleção brasileira, né? Então, e o Ancelotti também não é menor do que o Neymar. Eu achava que isso era fundamental na seleção brasileira, né? A gente não pode ter uma seleção de futebol, nem o Pelé modelou a seleção quando lá esteve, o Zico não fez, né? O Romário não fez, a seleção de 94 não era determinada pelo Romário, né? Ao contrário, o Romário foi o melhor jogador, mas você tem um Bebeto com protagonismo, um Dunga com protagonismo, você tem um Ricardo Rocha que era uma baita de uma liderança, o Aldair com uma baita de uma liderança, um Tafarel. Então, assim, é preciso que o futebol brasileiro, de fato e de direito, né, supere. E quando eu falo superar, não é abandonar o Neymar, nem deixar de convocá-lo se ele estiver bem. Mas enquanto ele não estiver fisicamente bem, quando ele não estiver focado naquilo que é fundamental para a vida, de um atleta, que é o seu desporto, eu acho que ele não pode ser convocado. Acho que o Ancelotti deixou isso muito claro, sem fechar as portas, né? Mas eu acho que, do ponto de vista prático, o Ancelotti não vai ir na base do forceps, né? E mais, tá? O funcionamento dentro da seleção, o funcionamento tático, técnico, o funcionamento logístico, o funcionamento de postura, disso o Ancelotti não vai abrir mão, e eu acho isso absurdamente importante para a seleção brasileira voltar a ser importante. Então, trago o Hexa para nós, Ancelotti. Não, tô brincando. Eu acho que ainda é muito cedo, né? Vamos esperar os primeiros jogos, né? Mas eu acho que a seleção deve entrar ali com o Alisson, né? Muito provavelmente o Wanderson, né? Porque é um lateral mais defensivo. Eu iria de Léo Ortiz e Marquinhos, né? Talvez ele use Danilo e Marquinhos, Alexandro, né? Casimiro. Deve ser Casemiro, Bruno Guimarães, né? E Rafinha, né? Eu acho que deve jogar, no caso, Antony, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Eu acho que a seleção brasileira deve ser escalada mais ou menos por aí, tá? Eu gostaria muito de ver a seleção brasileira no 4-4-2
com 4 jogadores de meio de campo, sendo 2 meias ofensivos. Poderia colocar até o Gerson ali de terceiro homem do meio de campo, que ele desempenha essa função do Flamengo. Eu acho que o Gerson não poderia sair da seleção, mas eu acho que que a seleção vai de Casemiro e Bruno Guimarães nesse primeiro momento, tá certo? Vamos aguardar. Boa sorte, Carlo Ancelotti, e que a gente possa voltar a ter respeito, amor, carinho pela seleção brasileira, isso também do ponto de vista institucional. Lembrando, né, temos um novo presidente da CBF, né, e eu acho que alguns pontos são absurdamente importantes, né. Lembrem-se que é preciso urgentemente a gente reestruturar o calendário do futebol brasileiro. A gente precisa de uma reforma no calendário do futebol brasileiro. Não há mais possibilidade da gente ter um calendário com 80, 70 jogos para as equipes que são mais importantes do futebol, né, que estão no protagonismo, né. É preciso reestruturar os estaduais sem matar o time pequeno, né? Então, um estadual importante, um estadual diferente, com campeonatos regionais, mas que dê calendário para os times pequenos. Eu sou um cara que fui criado dentro do ambiente de futebol, né? Meu pai era treinador de futebol, eu sei o que significa, inclusive, ser treinador e ser jogador de um time pequeno e como que isso é importante. Lembrando, tá? Que essa galera, moçada, precisa de salário em dia, precisa de respeito aos direitos trabalhistas, e essas questões são fundamentais, minimamente estrutura e segurança no trabalho. Então a gente meio que esqueceu disso. É preciso que haja fair play financeiro urgente. Nenhum time pode gastar mais do que tem. Isso não é criar teto, mas é criar teto a partir do que se pode ter. Então um time arrecada 1 bilhão, ele pode gastar 1 bilhão. Agora, o que nós temos é times de futebol que arrecadam 500 mil gastando 2 bi. Comprando jogador sem pagar, como é o caso do Internacional, que até hoje não pagou, por exemplo, o Thiago Maia. É o caso do Corinthians, que não paga ninguém, que não pagou, por exemplo, o Ranieri. É o caso, por exemplo, do Atlético Mineiro, que ainda não pagou o Davidson. O Cuiabá, por exemplo, está rebaixado, pagando todo mundo em dia. O Corinthians atrasa salário, atrasa pagamento de atleta e continua na Série A. Ainda teve como prêmio que ir para Libertadores. Caiu rapidinho, mas foi isso. Então é fundamental que o Brasil tenha futebol, que o futebol brasileiro tenha fair play financeiro. Um outro ponto que eu acho que é muito importante e que a gente precisa de fato construir. Não é possível que no futebol de elite brasileiro nós tenhamos, por exemplo, palco ainda deixando a desejar. Legal pra caramba o estádio do Mirassol, mas o gramado é muito bom, né? Como é o gramado, por exemplo, do Juventude. A gente não pode ter desníveis. O gramado tem que ser de qualidade, mas mais que isso, tem que ter um padrão, gente. Tá? Eu sou um cara absolutamente contrário à grama sintética, né? Por tudo aquilo que eu acho que ela pode produzir, travar a perna de jogador, produzir lesões mais graves, mas o campo ruim também pode produzir isso. Então não é possível que o futebol de elite brasileiro fique à mercê da falta de qualidade do seu palco principal, do tapete verde que leva os nossos craques. E mais do que isso, é preciso cuidar com muito carinho da base e da essência do futebol brasileiro. Menos resultadismo na base, menos empresário na base e mais do que futebol arte, com cuidado da periferia, futebol nas escolas. CBF, dona CBF, você tem dinheiro demais. E lembre-se, tá? A senhora é uma instituição privada, mas a seleção brasileira não é. A seleção brasileira é uma entidade nacional. Ela pertence ao povo brasileiro. Portanto, olha só, não vem com esse papo furado de que você não tem que cumprir com as suas obrigações sociais, porque isso aqui, ó, é sonho de muito garoto de periferia. Então trate o futebol com carinho, invista no esporte, sobretudo de base, salve as nossas crianças. Aliás, invista em educação. Em vez de fazer curso aí para treinador de futebol junto com determinadas universidades, por que não, por exemplo, investir na educação básica para os atletas da base? Cadê a sua escola, dona CBF? Cadê os cursos de inglês, de línguas, os cursos técnicos, inclusive para a área de esportes, que poderiam ser desenvolvidos para garantir que o atleta de base que não conseguisse se tornar profissional pudesse ter uma profissão?
Cadê a senhora cuidando, por exemplo, aqui jogadores da base do futebol brasileiro que saem muito cedo, por exemplo, só possam sair de fato quando tiverem concluído o ensino médio, porque isso muda a história, inclusive, olha só, cognitiva, mental do jogador de futebol brasileiro. Então, e outra, né? Tem outras valências, investimento em psicologia esportiva, enfim, a gente poderia aqui ficar horas e dias falando sobre isso. Pode crer? Isso vai ser tema para um outro vídeo, num outro momento, para fundamentar esse bate-papo sobre futebol brasileiro que eu vou fazer agora com vocês aqui no meu canal. Beleza? Então, vamos nessa. Novo treinador, nova seleção brasileira, vamos com tudo. O Hexa talvez seja nosso. Então, quero meter aqui uma sexta estrela. Voa, canarinho, voa. Mostra pra esse povo quem é o rei. Um beijo no coração, galera. Até mais. Fui!